Chegamos à sessão 11 do livro Lar Adventista, que trata sobre crianças, companheiros juvenis. Estamos nesta quinta-feira no capítulo 48, como o céu considera as crianças. E para hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente importantes. O primeiro, compradas com o sangue de Cristo. Todos nós, Deus nos fez, nós nos desfiamos dos caminhos de Deus, Satanás nos trancou, nos aprisionou e Cristo então comprou-nos com o seu sangue derramado por nós, um alto preço. Ele comprou cada um de nós para que pudéssemos ser livres e nos relacionarmos com Deus. Além disso, dos tais é o reino de Deus. Acompanhe a leitura para esta quinta-feira, nesta semana. Cristo avaliou tão alto as crianças que deu a sua vida por elas. O amor de Deus é tamanho que ele veio a este mundo, viveu como um de nós, se tornou um ser humano para passar pela pior morte da sua época, a morte de cruz. E ele o fez porque ele ama você, ele ama a mim, ama a sua família, a minha família, seus filhos, minha filha, meu neto. Ele ama todas as pessoas, inclusive as crianças. Portanto, a autora deste livro, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, o livro O Lar Adventista, a autora Ellen White, diz assim a respeito das crianças: tratai-as como o preço do seu sangue, o preço do sangue de Jesus. Tratai-as com valor. Paciente e firmemente educai-as para Ele, para Deus. Ele as comprou e a todos nós. Disciplinai com amor e paciência. Precisamos corrigir. E a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama, com bondade, com mansidão. Ao assim fazerdes, elas se tornarão uma coroa de alegria para vós e brilharão como luzes no mundo. A mais tenra criança que ama e teme a Deus é maior aos seus olhos, aos olhos de Deus, do que o homem mais talentoso e instruído que negligencia a grande salvação. Sabe, se você está acompanhando, eu acredito que está, porque senão nem faria sentido eu falar isso, né? Deus, ele nos ama a tal ponto que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, menciona isso. O amor de Deus é tão grande que quem aceita a salvação por meio de Jesus é mais valioso e maior aos olhos de Deus do que o mais inteligente de todos os homens, mas que rejeita a salvação por meio de Cristo. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. E aquilo que é loucura para os homens é sabedoria diante de Deus. Parece ser uma loucura aceitar que alguém que morreu por mim possa estar me dando vida e vida eterna. Parece loucura que esse alguém ressuscitou ao terceiro dia. Parece loucura que esse, que é Jesus, subiu aos céus. Parece loucura que ele um dia voltará dos céus para nos buscar. Aos olhos humanos, isso é loucura. Aos olhos de Deus, essa é a salvação. E quem aceita isso é sábio e de muito valor para Deus. Os jovens que consagram o coração e a vida a Deus, assim fazendo, se têm colocado em ligação com a fonte de toda a sabedoria e excelência. O Espírito Santo age na vida desse jovem e, consequentemente, Deus influencia-o para que ele faça
também o bem. Eu quero lhe convidar para ler da Bíblia Sagrada o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 11. E espero que você encontre ali a salvação, porque Jesus deu a sua vida por mim e por você, pela minha família e pela sua família, para que nós pudéssemos e tenhamos paz com Deus. Leia Romanos, capítulo 5, versos 1 ao 11. Terminando a leitura de hoje, dos tais é o reino de Deus. A alma da criança que crê em Cristo é tão preciosa à sua vista, à vista de Deus, como são os anjos ao redor do seu trono. Deus, ele ama todos os seres que ele criou. Elas, as crianças, devem ser levadas a Cristo e educadas para ele. Devem ser guiadas no caminho da obediência, não condescendendo com o apetite ou a vaidade. Ensina a criança a obedecer, e se ela souber e aprender a obedecer ao pai e à mãe, muito mais estará disposta a obedecer a Deus e os seus mandamentos, porque ela verá que os mandamentos de Deus são para a sua própria proteção. Se tão somente aprendêssemos as maravilhosas lições que Jesus procurou ensinar a seus discípulos com respeito a uma criancinha, quanta coisa que agora parece invencível dificuldade desapareceria completamente. Precisamos aprender com Cristo sobre as lições que ele deu a respeito das pequenas crianças. Quando os discípulos vieram a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Ele não estava dizendo aqui que devemos ser irresponsáveis, que devemos aguardar alguém preparar o nosso alimento, que não devemos nos manter ocupados com alguma atividade de trabalho. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos ter a alegria de uma criança, que nós devemos ter e ser como crianças no sentido do perdão. Elas perdoam facilmente. Precisamos aprender a amar como crianças. Portanto, a autora do livro Lar Adventista menciona: aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ela cita aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 1 ao 4. Cante com a sua família do novo Inário Adventista do sétimo dia: para o céu, por Jesus, irei. Número 163. É isso que Cristo deseja, que todos nós estejamos com Ele na casa de seu Pai. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou por cada um de nós, incluindo as pequeninas crianças. Você se tornou um bebê, cresceu como uma criança, se tornou um adolescente, um juvenil, um jovem e um adulto. Nos amou a tal ponto que voluntariamente entregou-se para ser crucificado e assim, morrendo na cruz, nos deu o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. E obrigado também porque Jesus não permaneceu sepultado, morto. Ele ressuscitou, dando-nos esperança de vida e vida eterna. Em breve, cremos, Jesus virá dos altos céus, como os apóstolos o viram subir ao céu, para nos buscar e estarmos então para sempre contigo.
Que preciosa graça que tu nos concedes. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Sejamos a força da nação.